Oi pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vim conversar com vocês a respeito do livro A Verdade sobre o caso Harry Quebert, do autor Joel Dicker. Bom, é o primeiro livro que eu leio do autor, ele já está aqui na minha estante para já tem um tempo e eu me pergunto nesse momento o do porquê eu não fiz a leitura dele antes. Bom, esse livro ele tem uma temática muito interessante. Ele vai estar intercalando duas histórias, mas que no final elas duas vão se intercalarem. Elas vão fazer um sentido. Primeiramente, a gente vamos ser apresentados ao Marcus Goldman. O Marcus ele é um escritor famoso, na verdade ele vai ficar famoso por um livro que ele vai publicar. Ele vai se tornar best-seller e, enfim, ele vai assinar um contrato com a editora para poder entregar alguns trabalhos. Passou-se um ano da sua publicação desse livro de sucesso e ele já tinha que entregar um novo trabalho. Porém, ele foi acometido pela doença dos escritores, ou melhor dizendo, a síndrome da página branca, que é uma síndrome que os autores não conseguem ter uma inspiração para escrever, não conseguem ter ideias. E nisso ele vai tentar, né, de todas as formas escrever, ele tenta, mas não consegue. Então, a sua última instância seria conversar com seu professor, o Harry Quebert, que foi o que o ajudou a ser escritor. Então ele liga, conversa com ele e o Harry o convida para ele passar uma temporada em Aurora, que é uma cidadezinha pequena. Eu acho que fica um pouco distante de Nova York, onde o livro se passa primeiramente. E ele vai para lá, para essa cidadezinha em Aurora, para poder tentar ter uma inspiração para escrever alguma história, mas só que também sem sucesso. E nesse meio tempo que ele tá lá, ele vai correr, ele se diverte entre aspas, para tentar, né, ter uma inspiração, mas em vão. E o que é que acontece? Nesse meio tempo, ele tá lá vasculhando a casa do Harry Quebert, que é uma casinha em frente a uma praia, e ele acaba encontrando uma caixa com vários papéis, com recortes de jornais, com fotografias do Harry mais novo, dele com a menina, e nisso ele só vai questionar o Harry Quebert quem era aquela menina, se, né, ele só vai questionar, e na hora o Harry ele fica nervoso, e acaba pegando aquela caixa e se tranca no quarto durante horas. E quando ele sai, ele, né, ele já não tá mais com a caixa. Então ele decide contar a história pro Marcos. Então, agora vem a segunda história que vai intercalar com a que eu falei pra vocês no início. É, essa menina que ele vê nas fotos que estava nessa caixa, ela se chama Nola. Foi uma garota que desapareceu por volta de 1975, se eu não me engano, há uns 33 anos atrás, ao ano que o livro se passa aqui no atual presente, que é em 2008. E o Harry acaba contando, né, que teve um relacionamento com essa garota, a Nola, mas só que assim, o relacionamento dos dois era escondidas porque na época não era bem visto pela sociedade, até porque, né, a gente percebe a disparidade de idades. A Nola tinha 15 e o Harry na época tinha 33, se eu não me engano, e no atual presente ele tem 65 ou 67. Então, ele acaba contando que ela desapareceu, ninguém conseguiu achar o seu paradeiro e ficou por isso mesmo. Então, até aí tudo bem. O Harry ele volta para Nova York sem sucesso, já pronto para dar sua cara a tapa acerca da história que ele não conseguiu fazer. E quando ele volta para Nova York, acho que uns 6 dias depois, ele recebe uma ligação do Harry Quebert. Nessa ligação ele está muito desesperado, ele está muito nervoso e acaba falando: foi eu que matei ela, fui eu sou o culpado. E o telefone desligado. Então o Harry ele volta para essa cidadezinha de Aurora para entender o que é que aconteceu. E quando chega lá, ele descobre que o corpo dessa garota, da Nola, foi encontrada enterrada no jardim do Harry Quebert. Então, a polícia o prende como principal suspeito de ter assassinado a garota, justamente porque veio à tona esse relacionamento dos dois, porque na época ninguém soube. Desde o seu desaparecimento ninguém soube que eles dois tinham um caso. E a cidadezinha, e essa cidade pequena, quando soube desse relacionamento no atual presente, depois do desaparecimento e depois do encontro da ossada da Nola, a Lara ficou chocada, começou a chamar o Harry Quebert de pedófilo, isso e aquilo. E nisso o Marcos ele fica, né,
sem saber o que fazer, e ele acredita fielmente que o Harry ele é inocente e não matou essa garota alguns anos atrás. Então ele vai começar a investigar por conta própria e tentar inocentar o Harry Quebert. Basicamente a premissa do livro é essa, né? Onde o Marcus ele vai estar ali tentando investigar para tentar inocentar o seu amigo. E vocês vão saber se ele conseguiu ou não quando vocês fizerem a leitura. Bom, agora eu vou dar as minhas opiniões sem spoiler. Vai ter pequenos spoilers, mas já vou deixar a minutagem aqui na tela. Qualquer coisa é só vocês pularem, escolher a parte que vocês quiserem assistir. E bom, a minha opinião sem spoiler é que essa história ela tem um suspense bom. É uma história que ela vai te prender do início ao fim. Você não vai conseguir parar de ler até descobrir o que é que aconteceu. Você vai querer ler mais um capítulo e mais um capítulo. Não é à toa que o nome do meu canal é mais um capítulo, porque como esse livro e outros livros que eu já li, que tem essa mesma temática de prender, eu só vivia nisso, né? Só mais um capítulo, e no final acabava que eu li o livro e nem percebia. O que é que acontece aqui também? Ele tem uma escrita boa, porém ela é detalhada. É uma coisa, sim, digamos que um pouco prolixa. Eu diria que ela tem a mesma pegada que o Stephen King. Não no tema, mas na maneira como é descrito. Os capítulos aqui, por conta disso, são enormes. Então isso, de uma certa forma, vai acabar, acho que, cansando o leitor. E, no meu caso, eu demorei um pouquinho para acabar, justamente por conta dos capítulos que foram grandes. Mas eu consegui terminar e eu queria saber muito, muito o final, o que né? O que aconteceu, qual era o desfecho dessa história. E bom, né? E o último ponto sem spoiler é que a gente cria várias teorias acerca da leitura. E a gente cria uma teoria X, mas só que o livro, quando a gente vai lendo, o próprio livro descarta essa nossa teoria, a gente já cria outra teoria. Então, com relação ao culpado, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês vão conseguir ver, acho que vão. Esses post-its roxos são basicamente os momentos em que eu desconfiei de determinada pessoa, onde já estava na cara que aquela pessoa foi quem matou, que é a culpada, mas né, à medida que eu avançava nas páginas, eu era praticamente, né, a minha teoria já era descartada, e eu, né, gastei o post-it marcador à toa. E, tipo assim, esse livro é assim, você vai criando teoria, e no final a teoria que você criou não é a correta, mas o que é que acontece? Tem uma parte aqui da história que eu já cheguei no final, e já estava praticamente no final, acho que já estava em 80% do livro. E o culpado já tinha sido descoberto, já tinham criado a teoria, já tinham sido, né, criado toda a analogia de como o crime aconteceu, mas só que faltava ainda 200 páginas para acabar. Então, como é que um crime é solucionado faltam 200 páginas para acabar? O que é que ia acontecer nessas 200 páginas restantes? Então eu falei, não, tem caroço nesse angu, então o livro não acabou por aí, deve ter mais alguma coisa. E assim, à medida que eu fui lendo, eu só fui assim, né? Só fui ladeira abaixo, mas ladeira abaixo no sentido bom, claro. Porque à medida que as investigações iam se afunilando, que as descobertas iam sendo descobertas, você ficava tipo, não acredito, não acredito. Você lê. Enfim. E tipo assim, agora eu vou conversar com vocês com spoilers. Eu vou tentar não falar muito do livro com spoiler para não estragar a leitura de vocês. Mas, bom, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês sobre esse livro é que ele é um suspense que envolve um pouco de sobrenatural. Sim, eu acabei falando para vocês agora, que era para me falar agora, sobre as marcações e a questão de onde esse sobrenatural aparece. Daqui pra frente eu vou falar o do porquê, como que aparece esse sobrenatural na parte de personagens, enfim. E tipo assim, quando você lê o livro, você tá lendo ali, tipo, da página 1 até a página, sei lá, 200 e pouco, quase 400, não aparece nada sobrenatural. É só policiais e o Marcos investigando e não aparece nada sobrenatural. Mas por conta de um ponto em específico em que o Marcos ele esquece de investigar, acaba que o seu livro que ele já tinha escrevido, de acordo com a história do Harry Quebert, ia ser praticamente um fiasco, porque ele colocou uma informação no livro que
ele não chegou a pesquisar aprofundadamente para apurar se aquela informação era verídica ou não. E quando esse ponto voltou à tona, né, que ele não tinha investigado, o que é que aconteceu? Ele teve que reinvestigar e por conta dessa investigação é que aparece o sobrenatural que eu vou conversar com vocês nos personagens. E tipo assim, meu Deus do céu. No início vocês vão achar estranho essa questão desse sobrenatural. Vocês vão até se perguntar o que é que o sobrenatural tem a ver com suspense, né? Uma questão de policial ter sobrenatural. Eu fiquei tipo, o quê? Hã? Juro pra vocês, eu fiquei com interrogação, mas só que depois, quando fui me aprofundando mais, eu entendi o motivo de ter esse sobrenatural que eu vou conversar com vocês nos personagens. Então essa resenha acho que vai ficar enorme, então eu vou adiantar aqui pra não ficar uma resenha muito grande. Deixa eu ver o que mais. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é que o culpado é quem a gente menos espera. Tem vários livros de suspense que eu já li que acontece basicamente isso. A gente tá ali, né, só naquele personagem X que aparece o tempo todo na história. A gente tá acreditando fielmente que aquele personagem que tá a todo tempo aparecendo é o culpado. Mas só que no final a gente fica tipo, como assim? Não é ele ou ela? Hã? Aí quando o autor ele vai explicando como foi que descobriu, como foi que aquela pessoa fez isso, isso e isso, a gente começa a pensar realmente, né, aí você começa a lembrar de alguns pontos da história que essa pessoa apareceu, que, digamos, deu sinais de que era a culpada, que ia cometer o tal crime, e a gente não presta atenção, que é o que acontece no livro do Harry Quebert. Então, aí eu vou mostrar pra vocês as marcações de novo, justamente porque, tipo, dá entendimento. Ó, as marcações roxas são os momentos em que alguns suspeitos aparecem, em que a polícia comenta que pode ser fulano, que pode ser ciclano, e eu tava só marcando, mas só que no final nenhuma das pessoas que eu marquei era realmente culpada. Então foi assim, aquele plot, né? Foi aquele meme. Uau! Uau! Mas tipo assim, né? Acabou me chocando de uma forma que eu não esperava. Então, deixa eu ver. O último ponto que eu queria comentar com vocês não é basicamente um spoiler, mas é uma coisa que acontece, eu acho que em quase todos os livros de suspense, em que uma pessoa fora do meio policial ou fora do meio da perícia, enfim, vem investigar o crime e consegue descobrir por conta própria. Então, aqui nesse livro vamos ter o Marcos investigando acerca do sumiço da Nola no passado e vai conseguir descobrir por conta própria. Eu acho que ele tinha, né, digamos que mais peças do quebra-cabeça para poder decifrar, tipo, mais peças do que os policiais da época tinham. Então, acaba que, né, ele vem investir, eu consigo solucionar e a gente com o eleitor, a gente tenta solucionar junto com ele, mas só que não consegue porque é muita teoria, muita coisa para você assimilar, muita coisa para você lembrar. Tanto que eu terminei de ler esse livro tem uns 2 dias, eu acho. Eu não, né, iniciei outra leitura porque eu queria ter as informações ainda na minha cabeça, porque eu queria fazer essa resenha tipo mais detalhada, essa resenha mais aprofundada para vocês. E, né, eu não queria esquecer os detalhes. Então, como eu já estou gravando a resenha, eu já, digamos que já posso ler um livro novo, que eu vou dar continuidade com o livro A Dança da Morte. Ai, eu tô doido para começar a ler esse livro novamente. E bom, agora eu vou comentar com vocês sobre personagens. Sobre. Não sei, eu tô na dúvida se eu faço sobre 3 ou se eu faço sobre um. É porque um dos personagens eu acabei não fazendo o roteiro e eu também assim tô um pouco cansado para fazer, não queria postergar mais essa resenha. Então eu vou conversar com vocês sobre a personagem Nola, que é a garota que some, que eu falei para vocês, e eu já vou dar entendimento o do porquê o sobrenatural aparece. É... Aqui no livro a gente descobre, à medida que a gente lê, que a mãe da Nola, ela morreu. Ela morreu em um incêndio na casa antiga na qual eles moravam. No caso, o pai, a mãe e ela. Então, e sim, vai ter spoiler. Aí dessa parte aqui eu já não vou conseguir contar sem dar spoiler. E o que é que acontece? Aos 9 anos de idade, né, a casa na qual eles moravam acabam pegando fogo.
A gente não entende como foi que isso aconteceu, a gente começa a especular de que o próprio pai tenha, né, incendiado a casa e tenha salvado somente a filha e deixado a sua esposa morrer de propósito. Mas só que não é muito bem o que acontece. Quando a gente vai lendo, a gente acaba descobrindo que a própria Nola é, tocou fogo, né? Incendiou a própria casa e matou a própria mãe. E ela alegava na época, que tinha os seus 9 anos, que a mãe era má. Ela achou que a mãe era má e simplesmente foi lá e acabou incendiando a casa e matando a própria mãe. E por conta desse fato, ela acabou desenvolvendo esquizofrenia e dupla personalidade. Então, o que eu falei pra vocês da questão do sobrenatural que aparece é que quando o Marcos ele vai investigar, ele volta para essa cidadezinha onde eles moravam, onde aconteceu todo o incêndio, para poder conversar com um reverendo da época que acabou acolhendo o David Kellerman, que é o pai da Nola, junto com a mesma. E ele acaba descobrindo que quando o David chegou em casa, que viu toda aquela situação da casa pegando fogo, ele encontrou a Nola do lado de fora, cantando como se nada tivesse acontecido. E ela própria fala que matou a própria mãe porque achou que ela era má e pronto. Então, esse é o sobrenatural que aparece. Por isso que eu fiquei um pouco incomodado, porque o pastor, o reverendo que está ali acolhendo os dois, alega que a Nola está possuída pelo diabo, que ela tem demônios no seu corpo, e que por isso precisa exorcizá-la, precisa fazer exorcismo, enfim. Então, esses exorcismos basicamente era, né, orações, enfiar a cabeça da Nola em um balde com água gelada, orações, mas só que nada disso estava adiantando. Então eles decidem se mudar para essa cidadezinha de Aurora, justamente com o intuito com o intuito de que com o tempo isso da Nola, dessa questão de dela ser possuída por demônio, seja curado. Então é daí que ela desenvolve a questão da esquizofrenia e da dupla personalidade. Porque como ela matou a mãe de uma certa forma acabou habitando no corpo dela. Assim, é uma coisa estranha de se falar, mas só que vocês lendo vocês vão entender. Então a Nola algumas vezes se castigava por conta desse fato dela ter matado a própria mãe, ou seja, a mãe, por conta dessa personalidade, ela acabava incorporando a mãe e a mãe, né, meio que a agredia. Na verdade, a Nola se agredia, mas só que quem estava ali no momento não era a Nola, era a mãe dela. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, à medida que a gente vai lendo a leitura, algumas pessoas vão começar a perceber que a Nola ela vai aparecer com alguns hematomas, vai aparecer com alguns roxos pelo corpo. Então, quando ela é questionada, ela fala que a mãe dela a bateu. Porém, não é falado né, não é explicado, não é deixado claro que se a mãe dela morreu antes do seu desaparecimento ou depois. Então, à medida que essas agressões aconteciam, o pai dela ia para a garagem, ligava um som, colocava música clássica, enquanto as sessões de espancamento aconteciam. Então as pessoas começaram a achar estranho esse fato, porém ninguém sabia, né, da questão dessa dupla personalidade, dessa esquizofrenia, que só foram descobrir 33 anos depois da sua alçada ser descoberta, depois de o Marcos conversar com o pai dela, enfim. Então, deixa eu ver o último ponto sobre a Nola que eu queria conversar com vocês. O que acontece? Na época, cogitaram a possibilidade da Nola estar se relacionando com vários homens. Na época, não só com Harry Quebert, mas com Elijah, que é um dono de empresa. Ele é um cara famoso, muito rico e super conhecido da época. Então, também tem algumas passagens do livro que a gente vê que a Nola, ela entrava no carro do motorista desse tal Elijah e ela ia para casa dele. Então as pessoas, ou melhor, o leitor e o Marcos começou a deduzir que ela estava se relacionando com ele também, à medida que se relacionava com Harry Quebert. Então a gente começa a deduzir que ela é uma mera prostituta, né? Foi uma coisa que eu pensei. Mas só que depois que a gente vai lendo, a gente vê que não era bem assim, né? A gente pressupôs essa personalidade da Nola, dela se relacionar com outros. Então, né, foi assim, uma coisa que foi, né, somente pensada, mas só que quando a gente vai lendo, a gente vai sendo explicado do porquê ela tinha esses encontros com Elijah, que é um dos personagens que eu ia comentar, mas vou preferir não comentar, eu vou falar somente sobre a Nola. Então, assim,
né? Eu espero que eu não tenha estragado a leitura de vocês com esses spoilers acerca da Lula, que é uma coisa que vocês vão acabar só lendo e só vendo jamais no final do livro. Essas explicações acerca dessa dupla personalidade, da sua esquizofrenia, né, dessas agressões, dessas sessões de tortura. Então, assim, o livro do Joel Dicker é uma leitura boa, é uma leitura que vai te prender do início ao fim, novamente, como eu já falei no início da resenha. É uma resenha que você vai querer continuar, ler próximo capítulo. Então, assim, eu não sei se esse é o primeiro lançamento do autor, mas, assim, quero ler os próximos. Tem um bem famoso dele que é o Enigma, acho que é Enigma do quarto 622. E tem outro livro, acho que ele tem 3 livros publicados aqui no Brasil, se não me engano, e eu quero ler todos. Eu quero aumentar minha coleção, tanto dele quanto da CJ Tudor, que eu tenho 2 livros dela aqui atrás de mim, como vocês podem ver. Do Stephen King, quero agora os livros do Joel Dicker. Tem os livros do Charlie Donner, que eu já li todos, quer dizer, quase. Ele teve o lançamento agora dele recente, que eu quero ler muito, mas só que tá um pouco caro, vou esperar o preço baixar, de preferência só na Black Friday. E, bom, basicamente a resenha foi essa, a resenha vai ficar enorme e agora eu vou deixar uma mini resenha de um conto que eu li, um conto LGBT, que eu a princípio eu ia comentar com vocês acerca de um vlog. Eu ia fazer um vlog estilo resenha, ou seja, eu ia fazer uma ceninha e ia intercalar com um vlog de um dia aleatório, uma ceninha, um vlog de um dia aleatório. Mas só que acabou não dando certo, porque eu acabei me perdendo, mas eu consegui salvar o conto, ou melhor, vou deixar o conto no final dessa resenha. Então, é isso, fiquem com essa minha resenha desse conto. Oi pessoal, voltei e dessa vez não foi pra falar sobre a verdade sobre o caso Harry Quebert, e me falar sobre o conto que eu li ontem, ao dia que eu estou gravando esse take. Bola de 3, o nome do conto. Acho que eu já deixei capa aqui na tela. Então, o que acontece? Esse livro vai ser o conto LGBT, onde vamos ter como protagonistas o Arthur e o Davi. Logo que a gente inicia a história, só dando uma breve síntese, logo que a gente começa a ler, a gente é apresentados ao vestiário, onde tá vários alunos jogando para aula de basquete, e eles estavam conversando, né, tipo, fofocando, vou usar o termo fofoca, sobre um possível romance entre o Arthur e o Davi, porque, tipo assim, o Arthur, né, não sabia da existência do Davi, na verdade sabia, mas, tipo, não era aquela existência que, tipo, o Davi não é aquele aluno que é totalmente extrovertido. Bom, qual era esses rumores? O que acontece? Eles estavam rodando pela escola que o Davi estava gostando do Arthur. E o Davi achou estranho porque, tipo assim, né? O Davi nunca conversou com esse menino e, tipo, de repente começou a surgir um boato de que ele estava gostando dele. Enfim, e ele começou a reparar que toda vez que ele ia para os treinos de basquete, ele reparava que o Davi, enfim, só olhava para ele. Então, a gente vai descobrir, à medida que a gente vai lendo esse conto, ele tem umas 49 páginas mais ou menos, mas tipo, é um conto super rápido. E o que é que vai acontecer? O Davi, ele vai propor uma troca, né? Dele ajudar o Arthur com os estudos e o Arthur ajudar o Davi com o jogo, né? Que ele tava precisando. Porque, tipo assim, esses rumores estavam tão a flor da pele, tava todo mundo comentando que ele decidiu tirar a conclusão por ele mesmo. Decidiu perguntar ao David que conversa era aquela. Então, no meio dessa conversa, eles começaram a conversar e viu que não era nada daquilo que o Arthur estava imaginando, e foi daí que surgiu essa troca de favores, né? De o Arthur ajudar com o jogo de basquete e o Davi ajudar o Arthur com a matéria da escola, que era o que ele estava sentindo mais dificuldade. Então, a medida a gente vai ver como é que vai ser o desenrolar dessa história, se vai surgir uma paixão, se vai surgir um relacionamento. Vocês vão ter que ler, mas é um conto super curto, super fofinho,
que à medida que eu tava lendo, eu estava confundindo com o livro 15 Dias, que eu já li, já tem resenha aqui no canal, inclusive foi um livro super amorzinho do Vitor Martins, e assim, super recomendo. E agora vamos voltar à programação normal. Bom, gente, já que vocês assistiram até aqui, eu já peço que vocês deixem seu curtida, já se inscreve e já comenta pra mim se vocês já leram esse livro. E se vocês não leram, se vocês sentiram vontade de ler depois dessa minha resenha super detalhada de quase 30 minutos de vídeo. E no mais, eu me despeço aqui e até o próximo vídeo, que será o vlog de leitura do livro A Dança da Morte, o livro parte 2. Então, tchau!